Tirone, é sempre assim, ainda que é o soneto, né? Porque a desculpa mostra claramente que o Abel não entendeu o problema, não entendeu onde ele errou. E se ele não entendeu onde ele errou, o meu receio é que ele vai errar de novo. Né? Ele vai ter textão ali, temos aqui 5 parágrafos. A palavra retratar é uma das últimas palavras usadas. Então tem toda uma explicação, uma justificativa para dizer por que vocês não entenderam, né, o que eu quis dizer, e só lá no finalzinho, fazendo referência ao pedido de desculpas que ele fez diretamente à Aline, quando ligou para ela ainda no sábado. O Abel claramente estava querendo passar um recado que não tinha nada a ver com a pergunta da Aline, tanto que ela pergunta sobre a lesão do Mike, ele fala sobre dar satisfações. Depois ela pergunta sobre se ele teria falado com o Estevão diante da primeira convocação dele na seleção brasileira, e ele responde que o sucesso de treinador também é formar atletas. Ele tinha uma mensagem para passar que ele ia passar independente da pergunta. O problema é que ele começou isso fazendo uma declaração absolutamente machista, desnecessária, e que depois foi ele tentou endereçar isso com um pedido de desculpas muito ruim, que assim, é o bingo da desculpa ruim. Né? Não foi o que eu quis dizer, vocês não me entenderam, e me retratei com a pessoa para quem eu disse isso, dizendo que não foi o que eu quis falar. Né? Então vamos lá. Ele respeitar e dar satisfações somente às pessoas que são suas familiares ou a chefe, a mulher que paga o seu salário, é um direito que ele perdeu a partir do momento que ele fez uma fala machista publicamente. Ele não deve desculpas só à Aline, e espero que as desculpas dele não tenham sido nesse mesmo tom do comunicado, mas ele deve desculpas às mulheres em geral por tratar uma mulher assim, especialmente no seu trabalho, diante de um monte de gente que, aliás, eu gostaria de pontuar, não só não fez nada, como teve gente na coletiva, dá para ouvir isso no áudio, que riu. Teve gente que deu risada. E ninguém se manifestou. Então, novamente, ficam as mulheres sozinhas, precisando brigar e precisando se manifestar. Então, uma mulher é constrangida numa coletiva e os seus colegas ao redor não fazem nada. E aí, o que acontece no sábado? Quem que vai trabalhar mais? Quem que vai escrever coluna, gravar vídeo? Todas as mulheres jornalistas, porque se a gente não se posiciona, depois vai ser cobrada. Ah, mas do clube tal você não fala, do fulaninho você não fala. Ah, mas a Leila, quem tem que se posicionar é a Leila, porque ela é mulher. Como assim ela não vai falar nada? A Leila é vítima de machismo todos os dias, assim como a Aline, assim como eu, assim como todas as mulheres que trabalham no futebol. Não é responsabilidade nossa ficar endereçando o erro dos homens quando cometem esse tipo de ato machista. É responsabilidade dos homens entenderem esse tipo de coisa e parar de cometer esse tipo de erro. E o que me preocupa nessa nota é que eu não sei se o Abel entendeu a gravidade do que ele falou. Né? E aí vou falar uma coisa que deveria ser óbvia, mas não é pela quantidade de vezes que isso é repetido, que é, eu não sou machista, eu tenho filhas. Eu não sou machista, eu gosto muito da minha mãe. Eu não sou machista, minha chefe é mulher. Primeiro, sua chefe não foi você que escolheu. Né? Respeitá-la é parte do seu trabalho, não faz mais que a obrigação. E as suas familiares também não foi você que escolheu, estavam ali. Respeitá-las é o mínimo. O importante é você respeitar mulheres, todas as mulheres, em todos os espaços, o tempo todo. E se alguma coisa completamente imbecil como essa sair da sua boca por acidente, pedir desculpas direito. Né? Começar o pedido de desculpas dizendo: errei, peço desculpas, não vou fazer de novo. Não adianta fazer textão dizendo que foi um mal entendido e usar a palavra retratar praticamente só no final da frase. Então, acho que foi muito ruim a fala, foi muito ruim o pedido de desculpas, e muito triste que a gente esteja aqui no dia em que o Palmeiras completa 110 anos de existência, falando mais uma vez de um assunto como machismo, como misoginia, e dessa vez pela boca do comandante da equipe. Né? Então, mais um momento lamentável aí de coletivas e de falas de treinadores, e num momento completamente desnecessário, né? Não é a primeira vez que o Abel está em outra temperatura do que o jogo. Isso acontece muito, né? Perde e ele está de bom humor, ganha e ele está de mau humor. Aparentemente, pelo que eu apurei, pelo que ele dá a entender na nota, muito incomodado com a história do brasileiro virou obrigação, né? Coisa da cobrança, ele estava querendo dizer, olha, medida do sucesso não é essa.
mas obviamente que fez isso da pior maneira possível e a sua retratação certamente não está à altura do erro que ele cometeu. Muito bem, é claro que não tem nada de positivo nesse episódio, mas se tem alguma coisa que pelo menos nos conforta é ter gente como a Alicia falando de forma serena e muito clara sobre o assunto. Júlio Gomes, Ô, queria que Tirone, você falasse sobre o tema. eu- a Alicia já falou tudo, não tem muito a acrescentar, inclusive pelo lugar de fala. Um abração para a Aline, que é uma repórter que eu conheço já há muito tempo, de antes da Band News FM, do trabalho que ela fazia no Lance, grande repórter, grande mulher, grande pessoa. Então, um abraço para ela, que deve ter realmente passado por um momento muito ruim de constrangimento, e o que veio depois deve ter sido legal até para a Aline, né? Como ela mesmo disse, receber tantas mensagens de apoio. Agora, o que me espanta mais dessa história é que, assim, o que o Abel falou não teve nada a ver com o contexto. Né? Não é que nada justificaria, tá? Mas apenas colocando no lugar. Não é que a Aline fez uma pergunta dura ou algo do tipo. Ela nem conseguiu fazer a pergunta. Ela começou a falar e ele já interrompeu e não dá nem para entender, na verdade. Então, fica claro, e eu acredito na nota dele nesse sentido, fica claro que o Abel chegou para aquela coletiva decidido a falar aquilo, decidido a falar que eu devo satisfação a 3 mulheres, tal, não sei o quê. Acho até que ele teve a intenção de falar a 3 pessoas, não simplesmente pontuar que só respeita aquelas 3 mulheres. Acho que ele teve a intenção de falar, respeito essas 3 mulheres, não respeito nenhum homem, sabe? Eu acho que ele teve mesmo essa intenção. O que mostra que é um cara, como eu já disse várias vezes, a lá Mourinho, que vai para as entrevistas coletivas querendo passar os recados dele, querendo determinar a agenda da entrevista. Ele não respeita absolutamente ninguém que está lá perguntando nada para ele. Homem, mulher, bicho, se tiver lá, não interessa. O Abel não respeita as pessoas que estão lá interpelando, fazendo perguntas. Ele acredita que esse rito da entrevista coletiva é como se fosse um encontro com inimigos ali, no momento, numa sala de entrevistas. Acho que a falta de respeito dele pelos profissionais é tremenda, tremenda. E aí, ele ter escolhido para falar aquilo, justamente quando uma mulher pega o microfone, mostra ou uma intenção de ser um machistão, tiozão machista, como que foi a impressão que todos ficaram, a impressão que ele passou, ou no mínimo, ele é burro pra caramba, né? Assim, falta uma inteligência tremenda pro Abel para fazer o que fez. Então, assim, merece apanhar. E a única coisa que eu vou discordar da Alicia, única coisa mesmo, é que eu acho que a Leila tem sim que vir a público falar sobre o seu comandado. Porque ela é uma mulher, a única presidente de clube, e que já adotou várias posturas em vários momentos, quando foi chefe da delegação da seleção brasileira, quando convocou uma entrevista coletiva só com mulheres no Palmeiras, de ter um posicionamento não só como presidente do Palmeiras, mas como uma representante das mulheres nesse momento diferente que o mundo vive, de busca de equidade, enfim, não preciso me alongar tanto sobre esse tema. Então, acho que seria educativo, sim, se a Leila viesse a público falar sobre esse erro, essa pisada na bola. Ela não precisa demitir o Abel, mas um funcionário dela pisou na bola feio, e acho que ela precisava vir a público, sim, para falar sobre o tema. Eu queria Tirone, ouvir. Pode só falar, é vou isso mesmo, pontuar ia só passar a bola para rapidinho, você. gente, não precisa nem me botar na tela cheia, é rapidinho mesmo, eu prometo. É só para dizer o seguinte, não é que a Leila não deva se posicionar, é porque ela foi, por algumas pessoas, cobrada mais do que o Abel. As pessoas estavam dizendo, a Leila ainda não se posicionou, o Abel não tinha se posicionado ainda. Né? E aí eu só digo isso, é uma carga a mais para as mulheres precisarem sempre se posicionar sobre esse assunto. E a gente que trabalha com isso sabe que, assim, eu gravei um vídeo sobre racismo, né, na semana passada, e os comentários de ontem era, e aí, do Abel, você não fala nada? Né? Então, assim, você precisa mostrar que esse assunto que você leva a sério, que você não leva a sério só quando não é com você, né? Então não tenho a menor dúvida de que, né, é um assunto que a Leila leva a sério,
né, e está aprendendo a levar mais a sério, né, depois de entrar no mundo do futebol e entender o que isso significa, mas é só para dizer, não cobrá-la a mais pelo fato dela ser mulher. Ela precisa se posicionar, porque ela é presidente do clube e o Isso. técnico dela cometeu um erro gravíssimo e ela precisa se posicionar. Mas é só não colocar essa carga a mais em cima dela pelo fato dela ser mulher e ter sido ofendida, como todas nós fomos, por uma fala que, ainda que não tivesse a intenção de ser tão infeliz, foi. Né? Então era só para explicar essa questão da Leila. Perfeito. Tem gente aqui falando, falem de futebol. Então, vocês deviam falar falem de futebol quando o Abel, em vez de falar de futebol na coletiva, foi lá e deu uma cacetada na menina. Por que não cobra do Abel que ele falasse de futebol, em vez de ter um ato machista numa coletiva que era sobre futebol, sobre o time dele que tinha ganhado de 5-0. Então, estamos falando não de futebol, porque o técnico do Palmeiras provocou essa situação obrigatória de a gente não falar de futebol